Para entender melhor que momento é esse vivido pelos Estados Unidos e as implicações para o mundo, nosso convidado hoje é Rubens Recupero, diplomata, ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador do Brasil em Washington. Ele também dirigiu por 10 anos o braço da ONU que cuida de comércio e desenvolvimento. Seja bem-vindo ao JG, embaixador. Eu começo em um lugar. Minneapolis, que em 2020, no primeiro governo Trump, foi tomada por protestos contra o racismo e a violência da polícia, caso George Floyd, muita gente vai se lembrar. Agora, protestos de novo, também motivados por violência de Estado, só que praticada por agentes da imigração. O que é que essa repetição diz sobre a saúde ou a doença da democracia americana? Boa noite, Renata. Muito obrigado pelo convite. O que isso indica é que tanto a democracia como a sociedade americana estão doentes. Quando a democracia funciona, ela resolve os conflitos de maneira pacífica, né? Ela encaminha as divergências de uma maneira conciliatória. Quando as instituições falham, o Congresso, os tribunais, nós acabamos vendo uma situação como essa, né? Se deteriora em confronto, o que é indicativo de uma sociedade, de uma democracia disfuncional, profundamente em crise. Muita gente tem evocado o período da Guerra Civil, já que a gente está falando de confronto, para tentar entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá atrás, na segunda metade do século XIX, você tinha um país literalmente dividido ao meio e o governo central operando para manter a união. Agora, o governo central trabalha pela divisão, desestabilizar cidades e estados administrados pela oposição. O horizonte disso é guerra civil também ou tem outro nome? Eu não creio que se chegue a algo tão grave como foi a Guerra Civil, né? É preciso lembrar que naquela época se tratava de uma ruptura, não só sobre um sistema econômico e social, mas até sobre uma maneira de viver, né? Entre o Norte e o Sul. Para o Sul era uma questão quase que de vida e morte, né? Hoje, embora a sociedade americana esteja polarizada e radicalizada, as divergências não chegam a esse nível, né? Por isso, em vez de falar de guerra civil, o que se pode dizer é que é uma democracia que está sendo posta à prova, né? Nós não sabemos se ela vai sair mais reforçada ou, ao contrário, se ela vai sair abalada dessa prova que ela está sendo submetida, né? Ainda dando nome às coisas, vários historiadores apontam que não caberia mais falar em democracia americana nos moldes tradicionais, que o sistema já teria traços claros de autocracia. Os mecanismos de contenção do governante não funcionam, tudo para os amigos do rei, perseguição dos adversários. O que isso significa para o mundo? Eu acho que não há dúvida, né, de que certos aspectos desse segundo governo Trump se assemelham mais a um regime autoritário do que propriamente a democracia tradicional, clássica, né, baseada em leis, em instituições, com um comportamento de moderação. Mas não creio que se possa chegar ao ponto de dizer que é uma autocracia, né? Para isso, seria necessário que não houvesse possibilidade de reversão por meio das eleições. Ora, nós acabamos de ver, em novembro do ano passado, que nas eleições que houve em New Jersey e na Virgínia, os democratas anti-Trump ganharam de uma maneira consagradora, né? E creio que em novembro as perspectivas também são essas. Então, eu acho que para o mundo não é propriamente uma razão... é de preocupação, mas os Estados Unidos deixaram de ser o modelo. Você vê o próprio Brasil, há uma semelhança muito grande. Lá e aqui houve uma tentativa de reverter ilegalmente o resultado das eleições. Mas aqui os culpados foram presos, processados de acordo com a lei e estão agora cumprindo pena, inclusive um ex-presidente. Lá não aconteceu nada, né?
Bom, eu ainda vou falar com o senhor dessas eleições de novembro próximo, mas eu quero falar um pouco mais ainda de modelo. Sempre se disse, na comparação com o Brasil, que o federalismo americano era para valer e o nosso de fachada. Mas, nesse momento, a gente está vendo o estado de Minnesota mais do que perdendo a autonomia. Até aqui, ele não conseguiu nem mesmo estabelecer uma investigação independente sobre as mortes nos protestos. O federalismo americano virou de fachada também? Olha, eu acho que o federalismo é um dos elementos da democracia, né? Se a democracia está indo mal, se ela está sendo questionada, se está sendo submetida a pressões muito grandes, o federalismo também está passando pela mesma prova, né? Agora, eu acho que também é preciso evitar exagero. Hoje mesmo, o próprio Trump declarou numa entrevista à Fox News que ele estava, de certa forma, procurando distensionar a situação. Ele estava procurando evitar que esse problema chegasse muito longe. Você sabe que o governador de Minnesota falou com ele, né? E depois disso, ambos fizeram declarações bem conciliadoras, né? Dizendo que tinha havido um certo acordo de interesses. Com Trump nunca se sabe, mas pelo menos houve uma evolução positiva, né? É isso que eu ia ponderar com o senhor. Com o Trump sempre tem o elemento da imprevisibilidade, né? Ele vai, ele volta, ele avança. Mas, enfim, eu entendi. Vamos agora, então, voltar para o ponto que o senhor colocou, que são as eleições de novembro, que são eleições parlamentares de meio de mandato. O mais comum, o senhor sabe, é o partido do presidente, seja ele quem for, encolher nessa hora, perder cadeiras. Mas eu lhe pergunto, e se não acontecer desta vez? O que esperar se Trump, depois dessas eleições, mantiver o controle das duas casas do Congresso? Olha, se isso acontecesse, a única esperança de alguma limitação ao arbítrio, ao poder sem limites que ele desfruta, seria os próprios republicanos imporem esses limites, né? Sob pressão da opinião pública. Agora, eu acho essa uma hipótese muito remota, né? É mais uma coisa acadêmica, né? Na prática, ocorreu pouquíssimas vezes na história americana e apenas em governos altamente bem conceituados, né? Não é o caso do Trump, inclusive tudo indica que o apoio de que ele desfruta não é tão grande assim, né? Então, a minha impressão é que é quase seguro que os democratas vão reconquistar a maioria na Câmara, a Câmara se renova por completo, né? E que vão, talvez, conquistar algumas cadeiras no Senado, em que a renovação é apenas de 1/3, né? E isso, seguramente, como o próprio Trump já espera, ele disse numa entrevista ao New York Times, isso vai levar os democratas a dar início a um novo processo de impeachment. Com isso, ele vai ficar totalmente ocupado, né, numa posição defensiva. Eu creio que esse é o cenário mais plausível, né, e o mais animador, né, porque o outro que você se referiu, eu acho que é praticamente impossível de acontecer, né? Bom, vamos acompanhar, embaixador, e trazer o senhor de volta para fazer essa resenha com a gente. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Globo. Eu vou seguir.